Nesse vídeo nós vamos abordar potência elétrica. Vamos começar definindo potência elétrica. Bom, a gente já viu potência em mecânica, na termologia. Então, potência está ligada à rapidez com que um dispositivo libera ou transforma energia num sistema. Então, vamos lá. Então, posso definir potência através dessa fórmula aí. Variação de energia pelo intervalo de tempo. Variação de energia seria o quanto de energia foi fornecido, foi liberado para um sistema, pelo tempo gasto para que isso aconteça. Então, essa expressão que a gente viu aí acima, ela dá para a gente normalmente o que seria a potência média do dispositivo, tá ok? Bom, caso o fluxo de energia liberado por um equipamento, por um dispositivo, né, se esse fluxo for constante, a potência média corresponde à potência instantânea do dispositivo. A gente já viu isso na mecânica. Quando a gente fala que a velocidade, por exemplo, escalar é constante, está falando do movimento uniforme, essa velocidade escalar instantânea, a gente poderia dizer, é a mesma velocidade média. Então dá para a gente fazer uma correlação, que a gente já viu na mecânica, com o que a gente vai abordar agora dentro da eletrodinâmica. Então no SI, potência tem como unidade o watt, certo? Então, vamos lá. Potência elétrica de um dipolo. Quando a gente fala de polo, é porque a gente está falando de carga, de portadores de carga entre dois polos, na verdade. Então, vamos lá. Olha. Então, quando a gente estabelece uma corrente elétrica, vamos lembrar que o que movimenta são os elétrons. A corrente real, vamos lembrar também que ela vai do polo negativo para o positivo, mas o que realmente a gente adota é a corrente convencional, do positivo para o negativo. Bom, como é que a gente vai definir o que seria a potência nesse dipolo? Então, o conceito de potência nos deu essa equação aqui, ó. Fluxo de energia, variação de energia por intervalo de tempo. Quando a gente fala de energia adicionada ou retirada, a gente vai lembrar lá da mecânica, de trabalho realizado. Na mecânica, energia adicionada ou retirada para que se acontecesse, realizasse aí um movimento, para que um corpo em movimento venha diminuir sua velocidade, até mesmo parar, a gente estava adicionando ou retirando energia em forma de trabalho, se houvesse ali um deslocamento. E aqui tem um deslocamento. Deslocamento de quê? De cargas elétricas. Então, trabalho seria o deslocamento, no caso, a força elétrica fazendo com que essas cargas desloquem, né? Pelo intervalo de tempo. Então, trabalho a gente viu lá na eletrostática, que é a carga vezes a DDP. Fluxo de carga vezes a DDP é o trabalho realizado. A gente viu isso lá também na eletrostática. Às vezes foi mostrado para a gente da maneira que seria o quê? A DDP é o trabalho pelo fluxo de carga, mas multiplicando cruzado a gente chega no que seria trabalho, o fluxo de carga vezes a DDP. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir no lugar do trabalho, fluxo de carga vezes a DDP, dividido por ΔT. Olha bem, gente. Tem uma outra coisa que a gente já viu também, quando a gente começou a falar de eletrodinâmica, que corrente elétrica é o fluxo de carga pelo intervalo de tempo. Então, ó, ΔQ sobre ΔT é o que?
É o I, né? Corrente elétrica. Logo, a gente vai substituir isso aqui por I. Então ficaria I vezes U. Ou U vezes I, como eu coloquei aqui, que é o que normalmente vai aparecer. Então a potência elétrica de um dipolo ela pode ser determinada DDP vezes a corrente elétrica. A diferença de potencial entre dois polos, né, entre os dois polos, vezes a corrente elétrica. Vamos no exemplo. Ó. Uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120 volts. A corrente que flui pelo filamento da lâmpada vale 1 ampere. Qual a potência da lâmpada? Então, se a lâmpada foi ligada, no caso, no lugar onde a tensão, a DDP, era 120 volts e está passando por ela 1 ampere de corrente, qual é a potência dela? A potência dela é a tensão, que é a DDP, vezes a corrente que está passando por ela. Logo, 120 vezes 1, 120 o quê? Watts. Tem gente que fala watts. Eu prefiro watt. Ok? Um aparelho de 480 watts é ligado a uma tensão de 120 volts. Calcule a corrente que vai fluir pelo aparelho. Então agora, olha bem, diferente do primeiro exemplo, nesse segundo aqui foi dada a potência e foi dada a DDP para calcular a corrente. Aqui foi dada a corrente e a DDP, que a gente calculou aqui a potência. Né? Então vamos substituir. Ó. Potência U vezes I. Qual é a potência? A potência é 480. O U, que é a DDP, quanto é? 120 vezes I. Logo, o I é 480 por 120. I é igual a 4 ampere. Ou 4 amperes, né? Bom, gente, consumo de energia elétrica. Vocês vão analisar isso, o consumo, ou o que eu vou falar agora, quando você olhar a conta de energia da casa de vocês. Vocês vão ver que lá na conta de energia vai estar a comunidade de consumo quilowatt-hora. É o que a gente vai utilizar aqui para poder mensurar, medir consumo de energia elétrica. Então o conceito de potência é o fluxo de energia pelo intervalo de tempo. Esse fluxo, esse delta, observa que está sempre colocando aqui, eu estou sempre colocando aqui em módulo, né, porque a gente vai utilizar o valor positivo, a gente não vai falar de fluxo negativo. Então, fluxo de energia é o consumo de energia, é o que vem lá na conta de energia da casa de vocês, por exemplo. Então, a gente pode multiplicar cruzado isso aqui. Então, o consumo de energia, o fluxo de energia, é a potência vezes o intervalo de tempo. Com isso, você já entenderia alguma coisa nessa história aí. Olha, o que vai mandar, o que vai definir o consumo que você vai gastar de energia é a potência do equipamento que você está usando e o tempo que você vai usar. Potência e tempo é o que vai definir o consumo. Então, nos aparelhos elétricos, a corrente elétrica é transformada em energia potencial elétrica e outras formas de energia, como térmica, energia mecânica. Então depende do aparelho que você está utilizando. Então, se eu falar de um ventilador, por exemplo, eu estou falando de movimento. Né? Agora, a quantidade de energia que pagamos no caso a concessionária, é a energia que se transforma aí em movimento, em calor, em luminosidade, energia luminosa, que é justamente esse ΔE aqui. Olha. Vamos fazer uma comparação aqui. Olha. Eu tenho um aparelho elétrico para poder fazer café, né? E um outro que seria uma panela elétrica, vamos colocar assim. Então observa que o equipamento 1 aqui tem uma potência de 2.200 watts e o equipamento 2 de 450 watts. Qual dos dois aparelhos, um ou dois no caso, que vai consumir mais energia se ambos, né, ficarem ligados durante 1 hora?
Quer dizer, ao final dessa 1 hora, os dois ligados ao mesmo tempo, ao final dessa 1 hora, qual teria consumido mais energia? É só a gente voltar aqui na nossa fórmula de consumo de energia. Qual tem maior potência? É o 1. O tempo que eles ficaram ligados é o mesmo. Então, o ΔT é o mesmo. Então, se o ΔT é o mesmo, eu tenho que olhar o que é a potência. Qual tem mais potência? Qual tem maior potência? O equipamento 1. Então, esse equipamento 1 é o que vai consumir mais energia ao final dessa 1 hora, se ambos ficarem ligados 1 hora. É óbvio, gente, que de repente eu tenho um aparelho que tem uma potência maior, mas se eu usar ele pouco, de repente ele vai consumir menos que um outro equipamento que tem uma potência menor que eu uso durante muito tempo. Por quê? Porque o consumo é o produto de potência e tempo de utilização desse dispositivo que tem uma determinada potência. Bom, falando ainda em potência elétrica, vamos falar de vantagem, por exemplo, de você utilizar a lâmpada de LED. Né? A lâmpada de LED, que seria essa lâmpada aqui, ó, lâmpada de LED. Então a gente tem a lâmpada fluorescente, a incandescente e a de LED. Antigamente utilizava-se muito a lâmpada incandescente. Hoje em dia nem é vendida normalmente nas lojas, porque ela consome muito mais energia que a lâmpada fluorescente e mais ainda que a lâmpada de LED, que é a que menos consome hoje. Então, há alguma vantagem de você utilizar a lâmpada de LED? É só a gente ver. Aqui, olha, 50 mil horas é a vida útil dela. Já a fluorescente é 8 mil. Já a incandescente, 1.200 horas. Então, vamos analisar primeiro horas de utilização. Ponto para a lâmpada de LED. Ao preço. O preço. Então, vamos analisar, olha. Uma lâmpada de LED de 5 watts equivale a uma fluorescente de 10, que equivale a uma de 50 da incandescente. Olha lá. A de LED custa 5,58. A fluorescente 10,50. Última forma, na verdade é o seguinte, para essas 5 mil horas eu vou pagar 5,58 numa lâmpada de LED. Eu vou gastar 10,50 para comprar lâmpadas no que eu vou utilizar fluorescente. E vou gastar R$ 52,40 para poder comprar lâmpadas incandescentes para ficar funcionando nesse mesmo intervalo de tempo, com essas 5 mil horas. Então observa, no preço aqui já está ganhando. Agora, presta atenção, a questão não é nem o preço, esquece esse preço aqui. Isso aqui é o de menos. A diferença está aqui, olha. Olha aqui, ó. Se elas ficarem ligadas no mesmo intervalo de tempo, uma lâmpada de cada, observa, a incandescente vai gastar 10 vezes mais que a de LED. A fluorescente vai gastar 2 vezes mais. Então, gente, no quesito consumo já vale a pena, esquece valor aqui. No quesito consumo de energia, já vale a pena se utilizar aqui a lâmpada de LED. Vamos a um exemplo aqui de consumo de energia. Observa, alguém esqueceu ligada a lâmpada, uma lâmpada incandescente de 100 watts que permaneceu acesa durante 30 horas. Letra A, total de energia em kWh que foi utilizado pela lâmpada, que foi consumido pela lâmpada, no caso, durante essas 30 horas. Então vamos lá. Eu quero saber o valor de ΔE. Então ΔE é a potência vezes o intervalo de tempo. Qual a potência em questão aqui? 100 watts, né? Quanto tempo esse dispositivo ficou ligado? 30 horas. Então vamos lá. Potência 100 watts, tempo que ela ficou ligada 30 horas. Eu não tenho que transformar essa hora para segundo, por exemplo, não, porque o consumo é em quilowatt-hora. Quilowatt vezes hora. Então vamos lá. 300 vezes 30, última forma, 100 vezes 30 dá o quê? 3.000. 3.000 o quê?
watt, que é a unidade do caso de potência da lâmpada, e horas, que é a unidade de tempo. Então, 3.000 watt-hora. Só que a gente vai achar essa unidade não em watt-hora, em quilowatt é o que a gente vai utilizar. Então, eu vou tirar esses 3 zeros aqui e substituí-lo pelo número ou pela letra que representa ele, que é o K, que é o quilo, né? 1 quilo equivale a 1.000. Então eu tenho 3 kWh ou 3 kWh. Esse é o consumo dessa lâmpada que ficou ligada durante 30 horas. Se o quilowatt-hora for 40 centavos, gente, esse valor está desatualizado, tá? Só para efeito de fazer nosso cálculo aqui. Se o quilowatt-hora é 40 centavos, qual vai ser o consumo, qual vai ser o custo por deixar essa lâmpada ligada sem precisar? Custo vai ser o quê? Vai ser 3 kW, né, que é o consumo que teve ali, vezes o preço do quilowatt, que é 40 centavos. Logo, 1,20. Ah, foi pouco, mas essa lâmpada não precisava ficar ligada, então você consumiu esse 1,20 à toa. Vamos para outro exemplo. 2 lâmpadas de 50 watts ficam acesas durante 10 horas. Então eu coloquei de propósito, tá, gente? Isso aqui tudo azulzinho para vocês entenderem melhor. 2 lâmpadas de 50 watts ligadas 10 horas. Por dia durante 30 dias. Aqui eu não coloquei de azulzinho, mas faz parte da nossa lâmpada aqui também, tá? Tem uma TV, potência 200 watts, fica ligado 5 horas por dia durante 20 dias. Olha, observa. Então, eu quero saber qual é o consumo. Consumo de energia. Consumo é potência vezes intervalo de tempo. Só que agora eu tenho 2 dispositivos aqui, a lâmpada e o televisor. Então o consumo total é a soma dos consumos de cada um deles. E observa que eu vou considerar, no caso, separadamente os dispositivos para somar os consumos, aqueles que ficarem ligados no mesmo intervalo de tempo. Vou explicar para vocês entenderem melhor. Vamos fazer o nosso cálculo aqui, olha. Potência, no caso, consumo na potência vezes o intervalo de tempo. Vamos ver as lâmpadas aqui, as duas. Elas ficaram ligadas durante quanto tempo? 10 horas por dia durante 30 dias. Então elas ficaram ligadas durante 300 horas. O que ficou ligado durante 300 horas? Então todos os dispositivos tivessem ficado ligados nesse mesmo intervalo de tempo, você iria multiplicar por esses 300. E no caso aqui foram somente 2 lâmpadas. Eu poderia ter até lâmpada cuja potência fosse diferente. Eu iria acrescentar a isso aqui. Por exemplo, eu tenho 2 lâmpadas de 50 watts. Eu poderia ter mais uma lâmpada de 100 watts. Então eu teria 2 vezes 50, que daria 100, mais uma outra lâmpada de 100. Então eu teria 200 watts aqui. Se, no caso, essa outra lâmpada, que eu citei aqui como exemplo, ficasse ligada juntas aqui durante essas 300 horas. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, isso aqui compõe um dispositivo. Toda vez que eu tiver vários dispositivos ligados simultaneamente, eu vou considerar o tempo deles e vou somar as potências para achar o consumo. Somar ou multiplicar, poderia somar também 50 mais 50 aqui, né? Como os valores são iguais, eu estou multiplicando, eu poderia somar também. Ok? Então vamos lá. Dispositivo 1, então vão ser as 2 lâmpadas de 50 watts ligadas 300 horas. Né? Potência vezes intervalo de tempo. Dispositivo 1, consumo, dispositivo 1. Dispositivo 2 é a TV. A TV é uma TV. Então é uma TV. Potência 200 watts. Quanto que essa TV ficou ligada? 5 horas por dia durante 20 dias. Quer dizer, 100 horas, né? Então a TV não poderia ter sido colocado junto com, no caso, a lâmpada. Por quê? Porque o intervalo de tempo que elas ficaram ligadas são distintos. Aqui foi 300 horas, aqui foi 100 horas. Então eu não posso misturar. Quando o intervalo de tempo que o aparelho ficou ligado for diferente, eu não posso misturar. Então por isso eu coloco separado. Por isso eu vou chamar de dispositivo 2. Então mais
o consumo do dispositivo 2. E aí vamos lá, eu tenho 100 vezes 300, que vai dar 30 mil. Aqui eu tenho 200 vezes 100, que vai dar 20 mil. Então, consumo de energia, 100 mil watt-hora. Vamos colocar isso em quilowatt, que é o que está pedindo aqui. Então, ó, esses 3 zeros aqui, eu vou substituí-lo pelo K. Então vai ficar o quê? 50 kWh. Esse é o consumo, no caso, dos dispositivos em questão que ficaram ligados durante os períodos citados. Bom, fontes de energia, já que a gente está falando de consumo de energia e fontes de energia. A gente tem as fontes renováveis de energia, né? Aquelas que têm capacidade, né, de serem repostas naturalmente, né? O que não significa que são inesgotáveis, tá, gente? Tá? Não são inesgotáveis. Pode ser que em um determinado momento, né, eu possa ser que eu não tenha, no caso, essas fontes. Mas as energias em questões dessas fontes renováveis, a gente pode citar como exemplo a eólica, que a gente utiliza o vento, a solar, né? No caso, a gente utiliza o sol, né? Poderia ser o sol, a hidrelétrica, que seria a principal matriz energética do nosso país aqui, a energia elétrica, né? A energia das marés, né? Maré motriz, que se chama biomassa, queima de lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, né? Que pode ser utilizado para obter, de repente, gases que vão ser utilizados para se obter energia elétrica. Fontes não renováveis, que poderão se esgotar em um futuro relativamente bem próximo. O principal deles, a gente poderia citar, é o petróleo. Petróleo que tem quase que uma data marcada para terminar, se utilizar do jeito que está sendo utilizado hoje. Algumas décadas, possivelmente, ou se não acabou, vai estar no finalzinho já. Então, esses são os combustíveis fósseis, né? O petróleo seria um combustível fóssil. Bom, gente, olha bem, aparelho 220 consome menos que o 110 ou consome mais que o 110? Para isso, vamos comparar dois chuveiros. Por que dois chuveiros? Normalmente, chuveiro é o vilão em termos de consumo de energia de uma residência, tá? Vamos analisar aqui, olha, a potência de chuveiro aqui, ó. 5.000, ele é 220 volts. O outro, 5.000 não, 5.500, né? O outro, 110, 5.500 também, olha. Se eles ficarem ligados ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, qual vai consumir mais? Gente, se ficar ligado ao mesmo tempo e a potência é a mesma, o consumo é o mesmo. A mais uma é 110 e a outra 220. Não importa. Vamos lá, olha. Potência, vamos lembrar que é U vezes I. E aí eu posso pegar e, no caso, isolar o I. Então eu vou ter I é igual potência por U. Então vamos analisar separadamente os dois chuveiros. Olha, o que é 220? Qual a corrente que vai passar por ele? 5.500 dividido por 220, né? Então vai ser 25 amperes, né? O que é 220 volts. E o outro, 5.500 dividido por 110, 50 amperes. Aí você vai dizer, não, então o 220 consome menos, a corrente é menor? Não, não necessariamente. Olha bem. Como calcular o consumo de energia? Não é potência vezes o intervalo de tempo? Então, a potência é a mesma? É. Ficar ligado durante o mesmo intervalo de tempo? Vamos dizer que sim. Então o consumo é o mesmo. É óbvio que se a potência é a mesma e um ficou ligado mais tempo que o outro, o que ficou ligado mais tempo vai consumir mais, né? E quando eu falo potência, gente, vamos lembrar que o chuveiro você pode mudar a posição dele aqui, igual aqui. Quando eu giro a chavinha para a direita aqui, ó, seria esse pontinho aqui,
para consumir mais, porque vai ficar mais quente, né? Mas vamos pensar que a posição é a mesma, então a potência, no caso, utilizada pelos dois é a mesma, ligado no mesmo intervalo de tempo, mesmo consumo de energia. Mas e essa questão da corrente aqui? Presta atenção, gente. A corrente dos 110 é o dobro, mas o que manda é a energia que a corrente está transportando. Vamos pensar cada elétron que vai passar nessa corrente aqui que é maior, porque essa corrente é maior porque está passando mais elétron. Cada elétron dos 110 vai transportar a metade da energia transportada pelo 220. E acaba que, mesmo sendo menos elétron 220, como a energia que cada elétron transporta é o dobro, no final das contas é a mesma energia. O consumo de energia vai ser o mesmo. Tudo bem, o consumo de energia é o mesmo, mas ainda tem uma diferença, é óbvio que tem. Pelo fato da corrente no 110 ser maior, o que acontece? Eu tenho que ter um fio mais robusto seria mais grosso, uma bitola maior. Obviamente, com isso você vai o quê? Consumir mais dinheiro na compra do fio, por exemplo. Vai ficar mais caro nesse sentido, para fazer a instalação. Então, ó, a instalação 110 fica mais cara. A instalação elétrica para você utilizar, para ligar o chuveiro, por exemplo. Os cabos devem ser mais robustos, né, como eu falei anteriormente aí. Os disjuntores, tomadas, entre outros acessórios, tem que ter uma amperagem maior. Obviamente vai ser um pouquinho mais caro também, certo? Então, a corrente influencia no consumo, quer dizer, se a corrente, eu tenho dois dispositivos, se a corrente de um é maior que o outro, se ambos os dispositivos forem 110 ou ambos forem 220. Se eu tenho dois dispositivos que são 110, por exemplo, e um dos dois a corrente é maior que do outro, obviamente que esse que a corrente for maior vai estar consumindo mais, porque a gente está falando de ambos serem 110, ou ambos forem 220, um tiver maior corrente que o outro, obviamente o consumo de energia nesse caso vai ser maior. Agora, quando eu comparo 220 e 110, eu não posso analisar essa questão da corrente, certo? Porque a corrente aqui é o dobro no 110 que o 220, mas o consumo de energia vai ser o mesmo nesse caso. Tá? Bom, então vamos ficar por aqui, que eu quero que vocês entendam, né, aí que essa questão de aparelho 110 e 220, um consome mais que o outro, o 220 consome menos, o 110 consome menos, não. Consome a mesma coisa se a gente está falando de dispositivos que têm a mesma potência e, obviamente, funcionando no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Bom, gente, vamos terminar então nosso vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até mais.